Por quê, pessoal? Porque a gente vê que a canola hoje é uma cultura extremamente importante em um momento em que nós não temos muita florada e a canola surge na nossa região como uma alternativa tanto para os meliponicultores como também para os produtores de canola. E aí a gente tem algumas coisas para a gente cuidar, né? Como as outras culturas também, na canola não é diferente. Pessoal, lembrando, a canola é uma bráscara e, embora como uma bráscara que tem uma autopolinização, ou seja, ela se autopoliniza, mas com a presença das abelhas, ela tem várias vantagens, como por exemplo, aumenta rendimento, qualidade da semente e uniformidade de maturação. Mas como que acontece? Bom, são todos ou são eventos fisiológicos ou que estão relacionados à cultura ou à planta, mas que com a presença da abelha, ela fica mais evidente. E aí, pessoal, a gente começa a discutir quais realmente são estas vantagens de nós termos ou não termos mais abelhas presentes. Porque algumas abelhas nós vamos ter os polinizadores naturais, mas quando a gente incrementa essa polinização, quais são as vantagens que nós podemos ter? E aí a gente começa a elencar algumas dessas evidências, né? Algumas dessas vantagens que nós podemos ter, que é, então, esse aumento da produtividade, quer dizer, sementes por hectare. E aí, quando a gente fala em produtividade, a gente precisa pensar que cada vez que a gente aumenta, então, essa condição de produção maior no campo, a gente pode ter uma rentabilidade maior para o agricultor e, consequentemente, uma rentabilidade maior para o apicultor ou o meliponicultor, que eu acho que é um próximo passo que a gente pode estar estudando também dentro da cultura da canola. Bom, o que ainda ela pode nos trazer como benefícios? Melhorar a qualidade das sementes, que é um dos cases, né, ou um dos entraves dentro da cultura hoje, a questão de qualidade de semente. E aí a gente tem visto alguns relatos de que quando as sementes são oriundas de polinização, elas possuem uma qualidade muito superior. Bom, a uniformidade de maturação e a maturação antecipada. Mais uma característica da canola é essa maturação muitas vezes desuniforme. Claro que tem uma série de fatores agronômicos associados, profundidade de semeadura, emergência, densidade, que estão associados a essa desuniformidade também de maturação. Mas o que a gente pode ver quando a gente tem presença de abelhas na área? Quando elas estão presentes, as abelhas conseguem fazer essa polinização com uma rapidez maior. Elas conseguem fazer essa distribuição do pólen com a maior agilidade, fazendo com que a planta seja polinizada e com isso feche o seu ciclo num tempo menor e que deixe essa cultura mais uniforme. E aí também, pessoal, como em todas as produções de sementes, na canola não vai ser diferente, né? E nas demais sementes híbridas, que a transferência do pólen facilita essa produção de sementes. Bom, outra coisa importante, eu acho que não temos como negar, que é essa questão da contribuição para a fauna nativa. Quer dizer, eu tenho polinizadores silvestres, mas que eu vou junto com as abelhas ou com a polinização assistida, que é o que a gente vem trabalhando e conduzindo
alguns trabalhos, vai fazer com que aumente a rentabilidade da canola. Bom, pessoal, mas uma das coisas muito importantes nessa questão é o quê? É algumas coisas que nós precisamos cuidar quando a gente está falando em polinização assistida ou polinização da canola. O que a gente tem visto? Que onde nós temos a conservação de alguns hábitats ou alguns restos de mata, a gente tem uma condição de polinização muito melhor, né? A conservação, então, desses hábitats naturais que trazem também junto os polinizadores naturais tem contribuído muito para que a polinização assistida também tenha resultados, certo? E quando eu falo nisso, a gente não tem só abelhas aqui nesse resto de mata. No ano passado a gente falava isso aqui nesse palco, e trazia o professor da URGS, agora eu acabei esquecendo o nome, trazia isso nesse evento no ano passado, da importância de nós mantermos esses cinturões de matas. Para quê? Para que a gente possa estar alojando e abrigando, né, uma maior quantidade de espécies de polinizadores que auxiliem na polinização. Então, isso ajuda, a complementa o serviço das colmeias manejadas, ou seja, dessa questão das colmeias que estão sendo colocadas para a polinização assistida, que é dessa forma que a gente fez. Bom, e aí eu acho que é muito importante a gente conversar um pouquinho sobre esses pontos principais, que são a sincronização das práticas de manejo. E aí, quando a gente entra em práticas de manejo, eu acho que a gente não pode esquecer realmente que uma das práticas de manejo que a gente precisa começar a pensar e a mudar é a questão dos agrotóxicos. Há pouco, o representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário falava que a região noroeste, desde 2011, é a líder em consumo de agrotóxicos no país. Infelizmente, nós estamos nesse ranking, né, de maiores consumidores de agrotóxicos, mas o que a gente preconiza? Nós hoje, como faculdade, como pesquisadores, como professores, como orientadores, estamos trazendo a questão dos biológicos. Eu comentava com o Aldo há um tempo atrás, pela manhã, né, que como é difícil hoje nós estarmos trazendo novas tecnologias, e aí eu vejo que é uma tecnologia para a região, para os agricultores de forma geral, a questão ou o retorno do uso das ferramentas de controle biológico. E aí, quando a gente vai conversar com as pessoas sobre controle biológico, as pessoas muitas vezes acham que a gente está trazendo uma tecnologia ultra moderna. Mas vejam, pessoal, eu vou fazer uma pergunta para a plateia aqui, para ver se alguém lembra do que eu vou falar daqui para frente. Pessoal, alguém de vocês aí na plateia coletou lagartas na lavoura de soja? Vejam só, pessoal, em todos os lugares que a gente vai e conversa sobre isso, todo mundo sabe do que eu estou falando. Quer dizer, não é uma tecnologia moderna, não. É uma tecnologia que a gente usou há muito tempo e que a gente precisa retomar. Na semana passada eu estive no simpósio de controle biológico em Gramado, onde o mundo discutiu o uso ou o retorno de práticas biológicas dentro da agricultura sustentável. E para que a nossa agricultura seja municipal, estadual ou nacional continue vigorosa, nós precisamos adotar outras práticas que não sejam as que estão destruindo muitos dos nossos insetos,
pessoas, enfim, destruindo a nossa biodiversidade. E vejam, pessoal, hoje se ouve muito assim, quando a gente não tem mais alternativa dentro do uso de produto químico, eu vou usar aquele biológico, quem sabe ele dá um resultado. Quer dizer, a busca por alternativas sustentáveis é única e exclusivamente quando nós não temos mais alternativa no químico, o que não deveria ser assim. Fala-se tanto em agricultura regenerativa e nós precisamos realmente utilizar o que nós temos de ferramenta disponível cada vez mais. Bom, pessoal, e aí, isso tudo que eu falei agora diz respeito a esse item, então, de proteção contra os agrotóxicos, contra os pesticidas. Mas também tem algumas coisas mais práticas, que é a sincronização dessas colmeias, a entrada, a densidade dessas colmeias. Então, tudo isso a gente precisa cuidar também quando nós estamos falando em polinização assistida. Pessoal, conservar mais uma vez essas pequenas matas ainda que estão resistindo aos restos de mata, né? Parcerias com os apiários locais tem sido muito importante para que a gente consiga fazer isso com mais agilidade, com mais rapidez. E, pessoal, o que a gente falava há pouco, a gente vai com certeza trazer mais alguns resultados nos próximos anos, porque a gente tem instituído uma pesquisa para que a gente possa estar trazendo resultados em relação à polinização assistida com mais eficiência. E aí, pessoal, e também para que a gente possa estar retirando custos de produção, né? E ainda trazendo essas práticas com mais, as práticas mais exitosas em relação à polinização assistida. Pessoal, para trazer um pouquinho mais ainda da questão da canola, a colega Viviana vai trazer um estudo de caso que a gente já tem alguns resultados muito importantes, onde a gente utilizou tanto as abelhas como a canola, que é uma cultura muito importante para nós na região. Uma boa tarde a todos. Eu sou engenheira agrônoma, bióloga e atualmente faço a sucessão do apiário do meu pai, né? Então venho trabalhando com apicultura há algum tempo, apesar de que o trabalho foi muito mais focado na questão canola, mas também tirou muitas dúvidas que existiam enquanto apicultora, né? E que ao longo do trabalho a gente foi aprendendo e ainda continua aprendendo, né? Então, basicamente, a área de estudo foi uma área da fazenda escola, em que as abelhas permaneceram ao longo do período de floração da cultura da canola, né? E teve como objetivo avaliar se o fungicida, o uso ou não do fungicida, teria algum impacto nos componentes de rendimento, trabalhando com livre polinização parcial e isolamento total. Isso. Basicamente, a gente trabalhou com 3 tipos de isolamento, né? Em que se trabalhou com a cultivariola, que na época era uma das cultivares mais utilizadas na região, né? E testamos o fungicida que estava sendo lançado para a cultura da canola. No hábito do manejo, o uso de fungicidas na canola está sendo mais recente, né? Basicamente foram trabalhadas com 18 gaiolas, né? Em que se trabalhou com isolamento parcial, em que só entravam pequenos meliponídeos e pequenos insetos, e com isolamento total, em que nenhum inseto entrava dentro das gaiolas, né? E as de livre polinização permaneciam sempre só com as marcações e com as identificações. Tá? Então, aqui foi a instalação das gaiolas, foi feito
um dia após a aplicação do fungicida, e as localizações das colmeias também logo em seguida. E aqui a área com o uso do fungicida. Tá? As colmeias ficaram localizadas a 100 metros da onde as gaiolas estavam instaladas, e a gente trabalhou com 7 colmeias por hectare, porque até então na época se trabalhava com 3, 4, 6,5, e optamos por 7 colmeias hectare para atender a área do experimento. Não localizamos miliponídeos e outras abelhas, porque o foco era trabalhar com a Apis mellifera. Elas permaneceram todo o período de floração da canola, que se estendeu em 55 dias, aqui em plena floração. Aqui já passando algumas flores, mas a maioria já quase em estágio de maturação, pré-maturação, e aqui já era alguns dias antes da colheita. A colheita foi feita no dia 10 de outubro e os experimentos foram colhidos 5 dias antes da safra desta área. A gente trabalhou com 55 dias de floração, sendo que a cultivar trabalhava de 26 a 63 dias, 80 dias da emergência até o início da floração, 155 dias de maturação fisiológica, e a média de altura de planta ficou em 50 centímetros, tá? Trabalhando em algumas parcelas de isolamento total, elas chegaram a ter 1,60 de comprimento. Em função do isolamento, elas estiolaram um pouquinho, tá? E dentro das condições meteorológicas, durante o ensaio, né, com as gaiolas, a gente não teve nenhum registro de geada, nenhuma temperatura acima de 27 graus que pudesse gerar um abortamento. E aí, para a densidade, ela ficou dentro de 44,9, que é o equilíbrio médio aí de densidade de população para ter uma estabilidade de produção na canola. Aqui, avaliando o efeito do uso do fungicida, o único dos componentes de rendimento da canola que sofreu alteração foi a massa de 1.000 grãos, e que, contrariando as expectativas, as parcelas com isolamento tiveram um peso de grão maior, né? Em função média de 4,9 gramas, e no isolamento total isso foi para a média de 5,2 gramas cada grão, né? Explicado basicamente pela busca de mais fotoassimilados, número de sílicas por planta foi maior, número de grãos por sílica também, e consequentemente a massa de 1.000 grãos deles foram um pouquinho maiores. Tá? Avaliando o isolamento, os principais componentes de rendimento que a gente considera que é o número de sílicas por planta e o número de grãos por sílica foram os que tiveram os melhores resultados em áreas em que havia livre polinização. Tá? Chegou-se em 11,7 de grãos por sílica, e na massa de 1.000 grãos, como nós já tínhamos visto antes, nos isolamentos totais tiveram os maiores índices. Mas o isolamento se mostrou muito mais eficiente para alguns processos, mas os de livre polinização geralmente tiveram índices sempre um pouco maiores que os demais. Tá? No quesito rendimento de grãos, o de livre polinização sem o uso de fungicidas foi o que atingiu o melhor rendimento, 2.500 gramas na parcela, né? Chegando a 2.113 na média, né? Não havendo uma diferenciação, né? Os rendimentos em área de livre polinização com a presença das abelhas foi o que impactou muito mais
áreas de livre polinização tiveram os melhores rendimentos. Se comparados, fazendo a média, a gente chegou a atingir acréscimos de 932 quilos por hectare, num percentual de 56,72% de aumento na produtividade, que para a época do estudo a gente trabalhava com médias aí de 40, 34 para alguns pesquisadores. A Betina acho que também tinha resultados nesse sentido, né? E aí no nosso experimento a gente conseguiu 56,72% de aumento na produtividade com a presença das abelhas próximas ao experimento. Aqui a explicação de por que a gente usou 7 colmeias por hectare, em base de estudos mostrando as percentagens de rendimento chegando aos 56,72. Tá? Vou deixar. Como conclusões, então, algumas das características fenotípicas de componentes de rendimento não sofreram tantas interferências pelo uso do fungicida, indicando que precisa se ampliar, né, mais esses estudos, né? E o número de sílica por planta não foi afetado pelo isolamento, então ela foi mais equilibrada em todos eles, né? E o sistema de polinização gerou diferenças, principalmente na massa de 1000 grãos. E os rendimentos foram significativos nas interações com o número de sílicas, grãos por sílica e a negatividade ali da massa de 1000 grãos, em que se esperava que na livre polinização a massa de 1000 grãos fosse maior e no estudo acabaram sendo menores. Tá? Então, por isso, o uso do fungicida não afetou significativamente os componentes de rendimento, né? Principalmente o rendimento de grão, e a ação dos polinizadores gerou esses aumentos de produtividade apresentados no trabalho. Tá? Seria mais ou menos isso.